Olá! Vamos dar continuidade ao nosso curso de extensão O Brincar e o Jogo na Educação Infantil, referente ao meu estágio supervisionado em Educação Infantil. Eu sou Andréia Miranda Mota, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Meu RU é 21 40 558 e eu falo do Polo São Borja, Rio Grande do Sul. Vamos então iniciar o nosso terceiro encontro no módulo 3, onde o tema será os jogos na aprendizagem, o brincar e o jogo infantil, segundo Piaget e Vygotsky. O ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, assim como a história dos brinquedos estiveram ao longo do tempo presente no desenvolvimento humano, cultural e social de um povo. Os primeiros estudos ocidentais sobre as brincadeiras e os jogos remontam à Grécia e à Roma antiga. Platão, filósofo grego, reconheceu a importância do aprendizado por meio da ludicidade, ou seja, da brincadeira, em oposição ao uso da violência e da repressão para o ensino. Após outro importante filósofo grego, Aristóteles, discípulo de Platão, também nos falou a importância de jogos e brincadeiras para a preparação para a vida adulta. Posteriormente, ao longo dos tempos, os jogos didáticos passaram a existir, porém como ferramenta educacional somente usada para nobres. Após o século XVIII, os jogos educativos passam então a serem popularizados e usados para a educação. A importância de jogos e brincadeiras para a educação passam então a serem estudados por importantes teóricos como Froebel, Piaget, Vygotsky, Kishimoto e outros autores. O jogo, ele está presente na vida dos indivíduos, seja ela na infância ou na fase adulta. A palavra jogo origina-se do latim e significa brincar. Etimologicamente, sua definição é a mesma dada à palavra lúdico, que vem de ludus, também de origem latim, e significa jogo. Jogos infantis como ferramenta de aprendizagem. O jogo, para ser usado como recurso de aprendizagem, necessita de intencionalidade, ou seja, ir além de um simples planejamento, é agir de forma adequada para alcançar os objetivos essenciais na aprendizagem. Então, como eu falei, para ele, ocorrer como um recurso de aprendizagem, é necessário que o professor tenha planejamento, que ao aplicar a atividade ele observe, ele tenha atenção, no que as crianças irão fazer, que os objetivos eles sejam claros e que o professor, ele
seja um mediador, né, entre as crianças e a brincadeira ou o jogo, entre as crianças e o aprendizado. As atividades lúdicas são ideais para promover o desenvolvimento infantil. Elas são interdisciplinares. Mas você sabe o que é interdisciplinar? É quando uma ou mais componentes curriculares relacionam seus conteúdos para aprofundar um conhecimento, superando a fragmentação do saber. E isso ocorre na educação infantil através do brincar e do uso de jogos, pois é preciso integrar os diversos assuntos curriculares no brincar, estimulando a curiosidade das crianças e fazendo-as refletir sobre suas experiências, construindo, assim, um saber completo. As brincadeiras e os jogos são direcionados de acordo com a idade e capacidade de cada criança. É fundamental ter isso em mente para que a criança consiga acompanhar o seu próprio processo. O jogo, o brincar e o brinquedo desempenham um papel fundamental na aprendizagem, sendo o brincar algo pertinente às crianças, ao qual, ao aliarmos o jogo e a brincadeira no espaço educacional, estaremos unindo a construção do conhecimento à agradável ação do brincar, onde permitirá à criança a compreensão de que o aprender pode e deve ser algo prazeroso. O brincar e o jogo. O brincar tem sido razão para pesquisas em diversas áreas do conhecimento. A psicologia traz importantes contribuições sobre o brincar e o papel do brinquedo no desenvolvimento e aprendizagens humanas. Jean Piaget. Psicólogo suíço Jean Piaget propôs uma teoria detalhada sobre o desenvolvimento intelectual das crianças. Sua teoria explica como o indivíduo, desde o seu nascimento, constrói o conhecimento, onde o conhecimento cognitivo procede por estágios. Piaget, então, nos fala que o desenvolvimento do indivíduo, ele acontece de dentro para fora, ou seja, do mundo interno para o externo, que a criança se desenvolve por meio de esquemas, aquilo que já se sabe e vai aumentando conforme se aprende coisas novas, e pela assimilação e equilibração, que são as estruturas da inteligência que permitem a organização progressiva do conhecimento. Desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo é o processo ao qual o mundo de significados tem origem. É a forma como o indivíduo processa, estoca e utiliza o conhecimento, através de aprendizagem, da criatividade, da formação de conceitos, da inteligência, da memória e do raciocínio. Jean Piaget nos diz que as crianças crescem passando por uma série de estágios cognitivos, durante os quais
seu processo de pensamento se torna gradativamente mais complexo. A abordagem de Piaget é conhecida como construtivista, onde existe uma relação dialética entre o sujeito e o objeto. Piaget entende que o humano não nasce com o desenvolvimento pré-determinado, mas ele vem ao mundo com uma bagagem pré-determinada, que seria a hereditariedade, que irá fazê-lo se desenvolver junto às interações sociais. No construtivismo, o desenvolvimento ocorre primeiro no sujeito, para depois o mundo externo interferir nesse desenvolvimento. Para Piaget, o desenvolvimento ocorre em sequência ou estágios. O primeiro estágio é o sensório motor, que ocorre entre o nascimento da criança e os 2 anos, onde o bebê entende o mundo por meio de seus sentidos e suas ações motoras. O segundo estágio ocorre entre os 2 e 6 anos e se chama pré-operacional, onde usa símbolos para representar objetos, usa a lógica simples. Período em que ocorre a criação de esquemas simbólicos, no qual inicia o conhecimento da linguagem e o egocentrismo, isto é, centrado na sua visão. O outro estágio ocorre dos 7 aos 12 anos, que são operações concretas, e depois a partir dos 12, que são operações formais. No estágio sensório-motor, que é do 0 aos 2 anos, observa-se que deve ser trabalhado com as crianças atividades com sentido, sobre os sentidos e sobre a psicomotricidade, que, no caso, ajudem a trabalhar a visão, né? O paladar, o tato, a audição e o olfato nas crianças. Como fazer para trabalhar a visão? Por exemplo, mudar os objetos do ambiente de lugar, fotos, mudar as fotos de lugar, mostrar para a criança, né? Pendurar objetos para que a criança possa pegar. Paladar, oferecer à criança mingau colorido, gelatina, né, que ela possa pegar com a mãozinha. Tato, objetos que a criança possa pegar, que seja liso, que seja grosso, realizar massagens na mãozinha, no pezinho, pisar na areia, na grama, trabalhar a audição, né, pôr música para o bebê ouvir, o pai, a mãe, né, o professor conversar com a criança. O olfato, atividades com cheiros diferentes, temperos naturais. Já no estágio pré-operatório, né, usar atividades que trabalhem a utilização de cores, de formas, de imagens, de símbolos, de contação de histórias. Então, aqui uma imagem, né, do desenvolvimento do bebê até a fase adulta.
Piaget e os jogos infantil. Jogos de exercícios, jogos simbólicos e jogos com regras. Piaget e o jogo de exercícios ocorrem entre os 0 e 2 anos de idade, período em que a criança vai adquirindo competências motoras e aumentando a sua autonomia. Exploração de objetos através dos sentidos, da ação motora e da manipulação. Como já falamos, é o período, em que o bebê descobre o mundo. Os exercícios, eles são pautados na repetição de gestos e movimentos, como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr. Piaget e os jogos de exercícios exploratórios. O que estimula? Estimula a coordenação motora, a percepção, a autonomia, a diferenciação de objetos, a concepção de espaço, tempo e causalidade. Piaget e o jogo simbólico. Ocorre entre 2 até mais ou menos os 7 anos. Faz de conta, fantasia, algo que não é possível na realidade. Resolve conflitos e realiza desejos. Desenvolvimento da imaginação. Piaget, jogo com regras. A partir dos 7 anos de idade, as brincadeiras e jogos com regras tornam-se cruciais para o desenvolvimento de estratégias e tomadas de decisão. Através da brincadeira, a criança aprende a seguir regras, experimenta formas de comportamento e socializa, descobrindo o mundo à sua volta. Então, agora nós vamos ver outro filósofo, Levi Vygotsky. Levi Vygotsky, psicólogo soviético, considerado o pai do construtivismo social, ou seja, a teoria de que a mente e suas funções são originadas na cultura e na interação com os outros, e de que o aprendizado ocorre em um contexto histórico e cultural determinado. Para Vygotsky, o desenvolvimento ocorre de fora para dentro, mundo externo para interno. A criança vai se relacionar com o mundo de forma mediada. O desenvolvimento dela vai ocorrer conforme o meio em que ela vive, para só então desenvolver-se internamente, a partir das relações sociais, isto é, a educação que cada sujeito receber vai influenciar na sua formação. Mediação. Na teoria socioconstrutivista, a criança aprende através da interação, inicialmente na família e após no ambiente escolar. Pois, quando a criança se familiariza com o mundo escolar, ocorre algo
fundamentalmente novo em seu desenvolvimento. A criança sai da sua zona de desenvolvimento real e passa, com auxílio do professor ou outro mediador, para a zona de desenvolvimento potencial. Processo pelo qual o professor tem papel fundamental, pois ele está agindo com as crianças como mediador, onde ele irá auxiliar o aluno a se apropriar de códigos, hábitos, comportamentos e aprendizagens. Para Vygotsky, a brincadeira é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. É realizada através das suas interações sociais, criando assim mecanismos para o surgimento da zona proximal, tão importante para o desenvolvimento cognitivo. Vygotsky nos fala da importância das brincadeiras para o desenvolvimento da criança, pois, através de seu saber atual, zona de desenvolvimento real, com a mediação com o professor ou outra pessoa, que é o desenvolvimento proximal, a criança alcança o saber. Zona de desenvolvimento proximal. Então, Vygotsky nos fala que através do saber atual da criança, que é a zona de desenvolvimento real, né? E a mediação, que é a zona de desenvolvimento proximal, né? Essa mediação entre a criança e o professor, vai levar ao saber a ser alcançado, que é a zona de desenvolvimento potencial. Então, esse gráfico, esse desenho aqui, né, iria ilustrar como que para Vygotsky, né, a criança aprende. Entre o saber que ela já tem, a mediação de uma outra pessoa, seja o pai, a mãe, o professor ou outra criança mais experiente, e o saber que ela irá alcançar através dessa mediação. Vygotsky ainda nos fala que o brincar é tão característico da infância que traz inúmeras vantagens para a constituição dela, proporcionando a capacitação de uma série de experiências que irão contribuir para o seu desenvolvimento futuro. Vygotsky estabelece uma relação estreita entre o jogo e a aprendizagem. A principal característica é que o desenvolvimento cognitivo resulta da interação entre a criança e as pessoas com quem mantém contato regular. Ele também detecta no jogo outro elemento ao qual atribui grande importância: o papel da imaginação, que coloca em estreita relação com a atividade criadora. O autor ainda afirma que os processos de criação são observáveis, principalmente nos jogos da criança, porque no jogo ela representa e produz muito mais do que aquilo que viu. Ele ainda vem afirmar que pela repetição daquilo que já conhecem, utilizam a ativação da memória, atualizam seus conhecimentos prévios, ampliando-os e transformando-os por meio da criação de uma situação imaginária. Vygotsky nos fala
que através dos jogos as crianças imitam ações reais de seu cotidiano, não realizando apenas ações sobre os objetos. Portanto, ele valoriza o fator social, demonstrando durante o jogo pela criança em uma situação imaginária, criada a partir do seu meio e das suas comunicações. Para Vygotsky, ao falar em brinquedo, ele refere-se basicamente à brincadeira de faz de conta, como brincar de casinha, de escolinha, brincar com o cabo da vassoura, como se fosse um cavalo. Crianças evoluem por intermédio de suas próprias brincadeiras e das intervenções das brincadeiras feitas por outras crianças e adultos. Bom, então aqui eu trago para vocês as diferenças, né? Algumas diferenças e semelhanças entre Piaget e Vygotsky. Então, Piaget, ele privilegia a maturação biológica, por aceitar que fatores internos preponderam sobre os externos. É como nós, né, já havíamos falado que para esse autor, né, o desenvolvimento do indivíduo, da criança, né, ele acontece de dentro para fora, do mundo interno dela, né, para depois o mundo externo. E ainda o desenvolvimento, ele segue uma sequência fixa e universal de estágios, que são os desenvolvimentos, as sequências ou estágios que nem fala Piaget, né, que o indivíduo passa desde o nascimento até lá a sua juventude. Vygotsky, para ele, o ambiente social reconhece que se variando esse ambiente, o desenvolvimento também variará. Bom, como nós já havíamos falado, né, para Vygotsky, o desenvolvimento ele ocorre de fora para dentro. No caso, o ambiente em que a criança está inserida, ela vai influenciar muito de como será a aprendizagem daquela criança. E que o desenvolvimento humano, ele não segue uma visão única e universal, que vai ser através da interação que esse indivíduo vai ter com o meio, né, em que ele vive, em que ele estuda, que ele vai se desenvolver. Brincadeira de faz de conta. As brincadeiras de faz de conta são jogos simbólicos, porque se baseiam no uso de símbolo, ou seja, usamos algo para representar outra coisa. As crianças podem usar um objeto para representar outro, como por exemplo, né, brincar que o menino lá é policial, né? A menininha lá brincando de fazer comidinha, que está cuidando da casa, né? A menina, o menino brincando, né? De que é médico, que vai levar as bonecas no consultório para consultar. É infinita, né, a imaginação das crianças nessa fase, né, para criar brincadeiras. Telefone sem fio, uma brincadeira bem fácil de fazer, né, com as crianças. Você pode usar
duas latinhas ou dois copos, um fio, né, para ligar um copo ao outro. Essa brincadeira, ela desenvolve na criança a percepção auditiva e a aquisição da linguagem. Então, é uma ótima brincadeira para fazer com as crianças pequenas, né, da educação infantil. Dança das cadeiras. Ela trabalha a linguagem oral e escrita também. O objetivo dessa brincadeira é reconhecer seu nome escrito na cadeira. Como que funciona essa brincadeira? O professor, né, previamente já tem que ter trabalhado com as crianças um pouquinho maior, né, da pré-escola, o nome de cada um, né, identificar as letras do nome. Após o professor ter trabalhado essas atividades com a criança, ele então pode fazer essa brincadeira, que irá trabalhar na criança o reconhecimento das letras de seu nome. Então, o professor coloca as cadeiras em círculo, né, ou dispostas uma ao lado da outra, coloca a ficha com o nome das crianças, né, e coloca uma música. E no momento em que ele desliga a música, as crianças, né, têm que procurar aonde que está a cadeira com o seu nome para então se sentar. É uma atividade muito interessante para as crianças da pré-escola, né, aonde irá trabalhar, né, a linguagem oral e também escrita do nome da criança. Jogo complete a sequência. Ele trabalha a sequência numérica, os números até 20 e o seu vizinho, no caso. Material para você fazer esse jogo: um tabuleiro de papelão, né? Círculos de papelão com os números inscritos, velcro e cola quente. Aí, nesse papelão, né, nesse tabuleiro, você irá colocar os números de forma alternada. No número aonde você não escrever, né, no caso, você irá desenhar o número 1 e deixar o 2 vazio. Ali você irá colar um velcro. Escreverá o 3, no 4 deixará vazio e colará um velcro ali. E nos círculos de papelão que você colocar aqueles números ali que estão faltando, você também colará um velcro. A criança, então, irá usar esse jogo, né, para reconhecer os números e reconhecer a sequência, o vizinho de cada número. Ótima atividade para trabalhar também na educação infantil. Jogo da velha com tampa de garrafa PET. O que você vai usar para fazer esse jogo? Você vai usar aquelas caixas de ovos. Material: 10 tampinhas de garrafa PET e uma caixa de ovos. Recorte um quadrado da caixa de ovos contendo 3 por 3 quadradinhos. Ganha quem conseguir fazer uma linha reta com essas tampinhas. Esta linha pode ser na vertical, horizontal ou diagonal. Outra atividade para usar, né, com as crianças da educação infantil: jogo dos vizinhos.
você pode fazer, né, esses com rolinhos de papel higiênico, aonde você irá colar um papel com um número, né? E em cada rolinho você irá usar os lápis, né, para quantificar, né, cada número. Por exemplo, uma caneta no número 1, duas canetas no número 2. O jogo, ele trabalha a quantidade, a sequência numérica, o sucessor e o antecessor, a ordem crescente e decrescente. Sempre, claro, antes do professor for fazer uma atividade, né, com seu aluno, ele fazer, né, um estudo prévio de o que aquele aluno, né, sabe, do que ele, o que o aluno já aprendeu, né, para então ele subir, né, o grau de dificuldade da atividade. Outra atividade bem interessante, né, para fazer com as crianças da pré-escola, que é o alfabeto com tampinhas, né? Que a partir desse alfabeto com tampinhas, o professor poderá criar N atividades e N brincadeiras com as crianças. Sempre observando, né, o grau de aprendizado, né, que as crianças, que cada criança tem, né, que ela já alcançou. Para então, né, fazer atividade com as crianças. Pareamento de cores. O desenvolver a motricidade, né, ele ajuda a desenvolver a motricidade, reconhecer as cores, desenvolver o raciocínio lógico, seguindo regras na sequência das cores. Então, é uma atividade muito interessante, né, para trabalhar também com a educação infantil. Uso das formas geométricas. Com este jogo, é possível trabalhar a coordenação motora, formas geométricas, cores, quantidade, atenção, discriminação, memória, orientação espacial. E é muito simples do professor fazer também, usando um cartão, né, de papelão. Então, ao chegarmos ao nosso terceiro estágio, né, etapa do nosso curso de extensão, observamos que as crianças brincando e jogando, elas conhecem e seguem regras, misturam o real com o faz de conta, aprendem a ganhar e a perder e divertem-se. Ao longo desses 3 encontros, então, observamos através dos autores, né, que falam sobre o brincar e o jogo, a importância de usá-los, né, na educação, em especial na educação infantil, que é onde a criança, né, vai estar se desenvolvendo, né, para que então, numa próxima etapa, ela consiga, né, aprender muito mais. E observamos então, né, que o ser humano, ele aprende com muito mais facilidade aquilo que faz sentido para ele. Então, por isso, né, a importância de trabalhar com as crianças, né, na educação infantil através do brincar e do jogo. Bom, este foi o nosso terceiro encontro, então, do curso de projeto de extensão, o brincar e o jogo na educação infantil. E eu convido a todos vocês, né, a participarem do meu quarto e último
módulo do curso de extensão, que é o tema O uso de jogos e brincadeiras e ausência do brincar no desenvolvimento da criança na educação infantil. Espero todos vocês no nosso quarto e último encontro. Até lá!